Fala galera, como vão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui o professor William Peixoto para mais uma aula. Vamos aí falar agora sobre o absolutismo, certo? E suas características. Vamos tentar englobar aqui todo esse tema, né, nesse vídeo de hoje, tá bom? E espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tá bom? E que a gente consiga aí um resultado, nem que dentro das nossas realidades aqui de distanciamento social, que a gente consiga um resultado mesmo que, né, próximo do ideal, tá bom? Estamos aí para ajudar vocês nessa batalha, tá legal? Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre absolutismo, pautando aqui o mercantilismo, tá? Vamos falar sobre os teóricos do absolutismo, o absolutismo e os absolutismos na Inglaterra e na França, que são mais cobrados aí nas tuas provas de Enem, beleza? Vamos lá pro nosso slide. Galera, olha só, antes de começar a falar sobre a característica do mercantilismo, que é algo fundamental, né, dentro desse entendimento aí de mundo moderno e da política absolutista, a gente precisa compreender que o modelo, né, de monarquia absolutista que vai surgir na Idade Moderna, ela é fruto, né, daquele processo de transição que nós estudamos na aula passada, tá bom? Elas têm profundas ligações. O rei, ou os reis, ou as dinastias, né, elas vão reassumir o seu poder, reassumir a sua figura, né, nesse momento aí de transição entre a Baixa Idade Média e o nascimento então dessa Idade Moderna, beleza? Lembrando que nós temos aqui um momento, uma forma diferente de absolutismo, certo? Pois o absolutismo que existia com o exemplo da dinastia carolíngia, né, lá de Carlos Magno, na Alta Idade Média, aquele modelo de monarquia, ele vai se diferenciar nessa monarquia que vai se desenvolver aqui na Idade Moderna. Os iluministas do século XVIII, que vão criticar todo esse modelo de absolutismo, eles vão chamar de Antigo Regime, certo? E esse antigo regime que a gente vai tentar entender é um conjunto de fatores que vão dar sustentabilidade para esse mundo moderno absolutista, beleza? Quando é que vai ocorrer então isso? Com o declínio da Idade Média e o período de transição entre o século XIV, com o surgimento também da burguesia, certo? Então nós temos a burguesia como fator preponderante, as crises que vão abalar o mundo, né, do feudalismo, beleza? E isso vai o quê? Casar novamente com os reis tomando conta ali do poder político. Antes, feudalismo, Idade Média, o poder político era fragmentado, como vocês já sabem, tá? Ficava na mão dos nobres, da nobreza, dos senhores feudais. Com a queda, né, a lenta e gradual fragmentação desse mundo medieval, nós vamos ter então aí o processo de aquisição, de assimilação dos poderes novamente fechados, centralizados na mão dos reis. Beleza? Antes de a gente falar sobre as características desse absolutismo em países europeus, para a gente usar como exemplo, né, a gente precisa entender o que é o mercantilismo. Vejam bem, eu falei na última aula que esse processo de surgimento, né, o processo de renascimento do comércio está atrelado ao renascimento urbano, né, ao preenchimento novamente das cidades, tá bom? Então com isso surge esse novo grupo social aí chamado de burguesia. Vocês já sabem disso. E aí, consecutivamente, a gente vai ter o que? O surgimento de um capitalismo comercial. O capitalismo no seu primordial forma, primordial modo aí de desenvolvimento, tá bom? Então, o mercantilismo, ele é o conjunto de práticas e ideias econômicas desenvolvido exatamente na Europa do período absolutista. Esses reis absolutistas, eles vão imprimir então uma economia chamada de mercantilismo. Agora veja bem, a gente não pode classificar
o mercantilismo como um sistema econômico, porque ele não se enquadra dessa forma. O mercantilismo ele é muito mais um conjunto de práticas, né, de ideias econômicas que vão ser pensadas aí, né, sobretudo por Adam Smith, né, vão falar dos liberalismos e tudo mais lá na frente, beleza? Então, o mercantilismo, eles são as práticas, e ele varia muito de um país para outro, mas são as práticas adotadas pelos governos absolutistas, pelas monarquias absolutistas, tá bom? Entre o século XV e o século XVIII, até o fim, né, dessas monarquias absolutistas aí que vão sofrer as revoluções burguesas lá na frente. Então, o nome mercantilismo ele foi criado exatamente por Adam Smith, tá? Para definir esse conjunto aí de ideias no mercado. O mercantilismo, então, ele tinha o objetivo de fortalecer o Estado, enriquecer a burguesia. Para isso era preciso ampliar a economia para dar mais lucro, né? A fim de que a população pudesse pagar mais impostos. Então a gente tem aqui o esqueminha, ó. O mercantilismo, então, ele está atrelado ao modelo econômico do absolutismo. Não esquece disso. O que visava o mercantilismo? Ele visava o apoio aos negócios da burguesia, feito por quem? Pelo rei, né? Pelo monarca, tá? Dentro desse Estado absolutista. E o Estado, ele vai, com esse lucro, com toda essa riqueza gerada pelo mercantilismo, ele vai sustentar a nobreza e a Igreja Católica, certo? Com isso, nós temos o mercantilismo como objetivo. Era o metalismo, o objetivo principal, que era o entesouramento dos metais preciosos, ou seja, ouro e prata, né? A crença num Estado rico, num Estado, nesse período do século aí, que vai do século XV até o século XVIII, é o período em que os reis queriam engordar seus cofres, né, com o máximo de acúmulo de metais preciosos, né? E isso aí se transformaria, né, num Estado, transformaria esse Estado num Estado rico, um Estado forte, né? E, consecutivamente, fortalecimento desse rei, né, dentro desse Estado. Tá? Quais são os meios de entesouramento, os meios para conseguir, né, esse metalismo, alcançar o metalismo? Nós temos o protecionismo econômico, ou seja, característica fundamental para você lembrar, metalismo tem a ver com o Estado, na figura do rei, intervindo na economia, beleza? Nós temos o colonialismo, que é investimento do Estado também junto com essa burguesia para a descoberta e a exploração de novas colônias, já que as reservas minerais, elas, né, geralmente não traziam tanta abundância desses minerais aí que causavam enriquecimento por tesouros, né? Ouro e prata. Então eles estavam em busca de novas colônias. Então o Estado atrelado à burguesia vão trabalhar em função disso. A pirataria, que é uma característica também importante dentro desses estados, sobretudo Inglaterra e a França, vão financiar demasiadamente, tá? Vários piratas aí para conseguir, né, juntar esse ouro para esse Estado-nação, né? E, claro, ganhando uma parte por fora, tá bom? E a balança comercial favorável, que é uma coisa muito simples de você entender. Tá aqui, ó. A balança comercial favorável, ela visa entender o seguinte: eu tenho que ter o mínimo de importação entrando no meu Estado-nação, nas minhas fronteiras, e o máximo de exportação saindo do meu Estado-nação, saindo das minhas fronteiras. Beleza? Como isso funciona, William? Basicamente, eu fortaleço a minha burguesia com essa medida de balança comercial favorável e com o protecionismo econômico que eu, como rei, estou causando. Eu protejo a minha burguesia, certo? Pois o produto que a minha burguesia vende, comercializa dentro do meu país, ele vai pagar um imposto menor do que as barreiras alfandegárias que eu vou colocar nas minhas fronteiras do meu Estado-nação agora, né? Vão pagar esses produtos de fora. Então, cada produto que vem de fora, que passa pela minha fronteira, tem que pagar as taxas alfandegárias. Isso vai fazer que o preço do meu produto se eleve e tenha uma concorrência desleal aí com o produto interno do burguês, da burguesia interna. Isso vai favorecer o quê? A burguesia interna. Beleza? Então, a balança comercial favorável é isso, tá bom? É uma forma bem simples de você entender. Diminuição do número de importação e aumento do número de exportação, o que sai. Tá, beleza? Vamos para outra aqui, olha só. Dentro dessa lógica de interesses, né, do capitalismo comercial que está se desenvolvendo dentro do mundo absolutista, do Estado-nação agora fechado,
nós temos aí o jogo, né, desses sujeitos sociais. Olha só, aqui em cima está o rei, né, no topo, abaixo nós temos a aristocracia representada pela nobreza e pelo clero. A esses dois, vamos já chamar aqui, já pensando no absolutismo francês, a gente vai chamar esse aqui de primeiro estado, esse de segundo estado e esse de terceiro estado, beleza? Dos dois primeiros estados, nós temos cargos políticos cedidos do rei para esses, né, sujeitos, para esses estados. Nós temos aí uma burocracia sendo criada pelo rei, a nobreza vai participar do governo, o clero vai participar do governo como conselheiros, como ministros do rei e tudo mais, tá? Além disso, eles não vão pagar imposto nenhum tipo de impostos, né? Isso é uma característica do Estado absolutista, do Estado nacional, né? Além disso, eles vão receber pensões, ou seja, eles serão custeados por esse monarca, certo? É o que a gente vai chamar aqui, por exemplo, na França, lá na frente, alguns historiadores vão chamar essa nobreza de nobreza parasitária, ou seja, uma nobreza que parasita sendo sustentada pelos impostos pagos pelo terceiro estado, galera, beleza? Nesse terceiro estado nós temos a burguesia, recém-nascida burguesia, certo? E a mais abaixo o povo, o camponês, que está na base da pirâmide social. Esse terceiro estado, inclusive a burguesia, não te confunde, a burguesia está aqui dentro do terceiro estado, apesar dela não ser considerada povo, não ser considerada camponesa, né? Eles pagavam os impostos, não tinham participação política como os cargos políticos, eles eram excluídos desse meio, né? E pagavam demasiados impostos, ou seja, não tinha nenhum tipo de privilégio, tá bom? As leis eram separadas por estado, ou seja, privilegiando sempre as aristocracias. Tranquilinho? Essa é a lógica social que vai se desenvolver no Estado moderno praticamente todo, até as revoluções burguesas começarem a aflorar, a explodir na Europa, lá no século XVIII, beleza? Então, vamos lá. Outra questão que é importante a gente entender, para a gente compreender por que esse rei vai conseguir, né? Por que esse modelo político vai começar a surgir, né? E centralizar o poder em si. Nós vamos ter o que a gente chama de teóricos do absolutismo, né? Que são os pensadores ali, os filósofos da época, que vão dizer: rei, por que você tem que ter o poder só para si, centralizado em você? E vai dizer: povo, por que tu tens que obedecer a esse rei? Por que tu tens que ver esse rei como líder máximo político na tua vida, sem tentar fazer algo para derrubá-lo? Né? Esses caras vão tentar fazer isso. Primeiro a gente divide em dois, para facilitar aqui didaticamente para ti. Dois grupos, tá? Nesses dois grupos nós temos três, basicamente, vamos pensar em dois, tá? Dois pensadores aí da teoria do direito do poder absoluto do rei. Nós temos dois que vamos chamá-los de laicos, digamos assim. Mas não é que eles fossem laicos, eles acreditavam, né, em Deus. Mas é que eles não vão usar Deus para criar as suas teorias a respeito do Estado, tá? Nicolau Maquiavel, né, século XV, XVI, ele é talvez o mais importante, mais estudado até hoje, né, dessa época moderna, teórico do Estado que surgiu. Esse cara vai começar a pensar esse Estado da Idade Moderna, o Estado, ou seja, absolutista, basicamente criando uma grande sistemática de pensamento, uma estrutura bem elaborada para poder provar ou justificar esse poder do rei. A pedido de quem? O principal livro dele, que é O Príncipe, né? Ele foi escrito exatamente a pedido, né, de uma família, de uma dinastia, que é a dinastia de Médici, que solicita ele como pensador, filósofo da corte, para desenvolver uma espécie de guia, de manual para a nobreza, né, para o nobre se orientar, para o nobre governar. E aí ele vai escrever O Príncipe, né? A teoria dele, basicamente, é uma teoria que separa a religião e a política, principalmente quando a gente pensa o seguinte, galera: quando ele está falando aqui de religião e política, ele está falando não de um Estado laico, não é bem isso, tá? Porque nesse modelo de absolutismo monárquico, e a gente vai ver isso na França e na Inglaterra, de qualquer maneira, não importa qual seja a religião, mas o Estado ele sempre vai ter que ter uma religião oficial junto com o rei. Isso é uma característica, a religião oficial que o rei determina, seja ela católica ou
nesse momento agora, a partir do século XVI, protestante, porque a gente já vai ver aí o surgimento de a religião luterana, a religião calvinista, né, pipocando ali, criticando e trazendo um caráter de disputa, né, disputando os fiéis da Igreja Católica. Então isso vai acontecer também na política, tá? Mas quando a gente fala da política dividida com a religião no pensamento de Maquiavel, eu estou falando sobretudo sobre a questão da moral. Maquiavel não vai permitir que o pensamento político do monarca seja tocado por ideais ou influências morais nas suas ações, que a gente vai entender aqui dando exemplos, tá? O conceito que ele mais aborda, que já caiu em prova, que eu quero trazer para vocês, é o virtu, que é saber o que fazer, porque ele é um monarca, e a fortuna, e é saber quando fazer. Ou seja, a tomada de poder de decisão seria algo intrínseco ao monarca e algo caro demais a ele. Ele precisa saber, né, de fato quando agir e como agir. Ele traz aquela metáfora do leão que o rei tem que ter, e aí surge muito aquela questão do rei sempre ligado, até hoje na fábula, no imaginário. É lógico que algumas casas, né, reais trazem a figura do leão, já como as casas da Inglaterra trazem a figura do leão atrelado, mas Maquiavel vai trazer essa simbologia, gente, para a figura, para a construção imagética do monarca, do rei, certo? É a força do leão e a astúcia da raposa, ou seja, o rei ele tem que ter essa dualidade, né? essa construção aí, beleza? E existe aquela máxima de que para cada fim há um meio adequado, que no senso comum, na verdade ele nunca escreveu isso, Maquiavel, mas que no senso comum seria os fins justificam os meios, né? É uma forma de interpretação mais popularizada do pensamento complexo que está dentro do príncipe, que Maquiavel vai pensar. Mas vamos entender aqui então, usando como exemplos, que ele coloca no livro dele, para você ficar craque em Maquiavel. Olha só, galera, quando ele fala que para cada fim há um meio adequado, e popularizando como os fins justificam os meios, basicamente ele está falando sobre essa ideia mesmo aqui, ó, de separação da moral e a praxis política. O que é isso, William? O rei, o monarca, quando ele fala, o soberano, ele deve agir sempre pensando no seu objetivo principal. Se ele acha que, por exemplo, devam morrer, sei lá, uma centena de pessoas, crianças, velhos, mulheres, não importa, centenas de vidas sejam perdidas, para que ele consiga manter o seu governo, né, o seu poder e, consecutivamente, o seu Estado, ele deva fazer. Independente se isso pode vir a ser criticado moralmente, eticamente, com uma atitude imoral, matar 100 pessoas para manter o poder e manter o seu Estado, a estabilidade política, entendem? Então é essa questão da separação da moral que eu quero que você entenda, da praxis política que Maquiavel vai falar. O monarca ele não deve se preocupar com isso. Ele fala o seguinte: o monarca, ele deve, entre a opção de ser amado e odiado, ele deve ser os dois, para a visão de Maquiavel. Mas caso deva, a necessidade leve ele a escolher, né, ele tem que ser o quê? Temido. Perdão, eu falei errado, né? Ele deva ser amado ou temido. O ideal é que seja os dois. Mas se for para escolher, o monarca tem que ser temido, pois assim vai existir a manutenção do seu Estado. Então, o Maquiavel vai colocar nesse livro, basicamente dizendo para o rei: rei, você tem que governar, tem que sustentar suas decisões centralizadas na sua vontade. Não importa o que você vá fazer, mas faça para manter o estabelecimento de seu governo, de seu poder. Beleza? Então, o rei ele estaria acima do julgo das opiniões morais que possam vir a ocorrer. Acima da moral. Beleza? Vamos continuar aqui, vamos ver o outro. Thomas Hobbes. O Hobbes, né, século XVI também, para o XVII, ele vai escrever uma obra chamada O Leviatã. Esse cara aqui também não vai utilizar a figura de Deus para poder exprimir suas ideias políticas, né, sobre o Estado. O Leviatã seria um monstro fenício que é simbolizado pelo Hobbes como o caos.
Seria um caos da natureza humana. Acho que vocês já estudaram isso, alguns já devem estar bem ligados aí nessas ideias do Hobbes relacionado, por exemplo, aquela ideia de o homem lobo do homem, né? Que ele vai dizer que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o próprio inimigo dele, que ele vai se destruir em sociedade se ele viver sem leis. E essa é a premissa que o Hobbes quer dizer aqui no seu livro de forma bem geral, que você vai entender dessa forma para poder fazer a tua prova, tá? O homem, primeiro, o que ele vai primar, o que ele vai colocar como teoria para ajustar o Estado? Vai ser a teoria do contratualismo. Ele é um contratualista, junto com Locke, Rousseau, né? Ele vai primar pela ideia do contrato social. O que é o contrato social, William? Basicamente, é a vontade do indivíduo, né? A vontade individual e a sua liberdade sendo cedida por ele próprio ao Estado. Ele faz um contrato invisível, é um contrato que não existe de fato, é um contrato de acordo, né, em que ele cede a liberdade individual e suas vontades ao Estado para que o Estado a regula, né, possa regulá-la, e assim ele possa viver em paz. Por quê? Porque, segundo Hobbes, o homem no seu estado de natureza, né, ele é um ser selvagem, é um ser tendido à violência e à guerra. O homem seria egoísta por natureza. E vejam bem, é uma teoria que quer dizer que é provar alguma natureza humana, como se o homem de fato tivesse uma natureza, não fosse uma construção social, né? Vejam bem aí a crítica pro período, né? O entendimento sobre o papel do homem, o sujeito pro período, como se a gente tivesse uma natureza, né? Como se a gente não fosse criado socialmente. Mas isso é uma outra história. Mas olha só. E nesse estado de natureza, onde um guerreia com o outro, a sociedade iria se destruir, iria se corromper e ia se matar, sem, né, a presença então desse Estado e consecutivamente das leis. Para quem pensa em fazer curso de direito, meus caros, vocês vão cair de frente, principalmente com esses teóricos, o Hobbes, Locke e Rousseau, para entender sobre teoria do Estado. TGE é o nome da Teoria Geral do Estado, é o nome da disciplina do direito do primeiro semestre. Vão ter que ler aí, inclusive, o Príncipe, o Leviatã e muitos outros. Então, o que significa dizer o contrato social para Hobbes? O Estado deve existir, soberano, né, acima de todos os indivíduos, em que esses indivíduos cedem a sua liberdade, né, num contrato, um acordo com o Estado, e esse Estado vai te regular e regular os demais com as suas leis, e assim ele vai proteger cada ente desse Estado de se autodestruir. Assim a sociedade conseguiria, né, iria conseguir viver em paz e harmonia por mais tempo. Basicamente a ideia aqui é entender que Hobbes vai dizer o seguinte: quem deve governar esse Estado? O Estado ele é soberano. O Estado ele é soberano porque ele está acima de todos os outros. Ele é soberano sobre todos. Soberano. Mas quem deveria governar esse Estado? São todos os aqui embaixo? Não, porque ele não é democrático, ele não está pensando numa república. Ele está pensando numa monarquia, e uma monarquia absolutista. Então o que a gente entende? Que o Estado vai estar aqui à presença do rei. Então o rei vai se transformar nesse rei soberano, que a gente tanto vê nos filmes. Ó, meu soberano, né? É o rei soberano de Hobbes. O Estado deveria ser mantido, administrado por esse rei, né? E esse rei seria esse Estado, que regularia então as vontades. Beleza? Espero que tenha dado para entender, mas vamos lá para outro slide aqui para a gente entender bacana. Tá? Então teria essa guerra de todos contra todos, um conflito generalizado entre todos os homens, tá? A causa é a falta de limite entre esses homens. Basicamente o Hobbes está falando aqui algo que o Locke vai falar também, que é sobre a defesa, né, da propriedade privada, sobretudo. Tá? Ele está falando que se eu tenho algo e você quer fazer algo que te beneficie, você pode fazer algo contra mim, no seu intuito de te beneficiar. E sem as leis do Estado soberano para reger isso vai acontecer, você vai lá e vai me prejudicar, talvez até me matar para conseguir seus objetivos, né? Basicamente é uma defesa daqueles que têm, que possuem, né? Então seria um acordo entre os homens, tá? O homem deixa de ter a liberdade absoluta de fazer o que quer,
transfere a liberdade e o poder para o Estado. E quem é esse Estado? O rei, que representa o Estado, tem o poder absoluto, soberano. Beleza? Que é um exemplo prático do que está acontecendo hoje no Estado. Claro que o nosso Estado hoje é um Estado democrático de direito, né? Nós temos uma vontade popular, pelo menos na teoria, uma vontade popular representativa, né? E nós temos esse Estado sendo regido por um corpo de lei simbolizado na nossa Constituição Federal, né? Então a nossa Constituição Federal, ela visa e é uma Constituição pós-revolução burguesa, né? Ou seja, não é mais o Estado absolutista que vai nos influenciar, muito pelo contrário, são essas revoluções aí burguesas que vão acabar com o absolutismo monárquico, né? Então nós temos aqui hoje no Brasil, para você entender legal como essa coisa não está tão lá no passado, tá? A vontade individual do homem, ela está prevista na Constituição Federal, que diz, né, o direito de ir e vir, por exemplo, certo? Direito de ir e vir, beleza, eu tenho, está previsto. O Estado não pode proibir, se eu quero ir ali eu vou. Só que como a gente está vivendo um ambiente agora de pandemia, que é um momento altamente atípico, né? Dentro do estado normal, de um funcionamento normal de um país, o Estado precisou, e aí a gente vê os estados como entes da federação, galera. A gente vê os estados com E minúsculo, com as suas liberdades e individualidades perante o Estado de E maiúsculo, que representa a União. O Brasil não é o governo federal, não é a União, perdão. O Brasil não é o governo federal. O Brasil é a união de todos os estados. Porque nós somos uma federação. Entende? Nós somos a união de todos os estados que compõem para se transformar no Estado da União, o Estado do Brasil, ou país da nação. Então, dentro da Constituição também existe a possibilidade e a necessidade, né, de controle dessa liberdade individual que tu tens. De te proibir, por exemplo, de ir e vir. De te proibir de ir para uma piscina, para uma praia, em meio a uma pandemia. Mesmo tu, não sei se é o caso seu que você está vendo esse vídeo, mas mesmo que você queira ir, você não pode. Por quê? Porque a União, o Estado, previsto nessa Constituição, dita também que ele tem que proteger a vida humana. E proteger a vida humana não é uma ou duas vidas. São a vida de todos os indivíduos inseridos dentro desse corpo nacional. Deu para entender? Então, ao mesmo tempo que o Estado defende o teu direito de ir e vir, o Estado também te proíbe de ir e vir. Pensando o quê? No teu bem e no bem de todos. Para que tu não vá para a praia, mesmo que sendo assintomático, pegue o diabo desse vírus e vá pulverizando ele por aí para todos os cantos e contaminando dezenas de pessoas. O Estado está te protegendo e protegendo aos demais. Sabe o que chama isso? Contrato social. Sabe como chama o nosso contrato social atualmente, galera? A Constituição Federal do Brasil. Pois é um Estado democrático de direito. E o corpo de direito está legido, né? Está legislado pela Constituição. Sacou a parada aí? Deu para entender? Pois é. Aqui no caso do Hobbes, era o rei. Quem fazia a lei? O rei. Quem determinava a lei? O rei. Quem executava a lei? O rei. Aqui não tem judiciário, executivo e legislativo. Aqui é tudo ele, papai. Né? É a decisão soberana de um só caboclo. Nada bom, não é verdade? Mas vamos lá. Então, o Thomas Hobbes tem a função do rei, né, proteger e preservar a sociedade. O direito de revolta também era lícito quando o rei deixasse de cumprir sua função. Hobbes deixa uma brecha lá. Caso o cara vacile muito, a gente pode se revoltar contra ele. Mas vamos lá. Jacques Bossuet. O Bossuet é do século XVII a iníciozinho do século XVIII, tá? Ele vai junto com Jean Bodin, eles vão pensar aí esse direito divino do rei. O que é isso? Agora entra a pauta teocêntrica da parada, a pauta em que Deus vai, mais uma vez, influenciar na política, assim como na Idade Média, a religião, né? Vai ter um caráter de legislação daquela sociedade, legitimação daquela sociedade feudal. Aqui na Idade Moderna, a religião vai ter um caráter de legitimação do
corpo político, do modelo político que está se estabelecendo, que é o absolutismo. A obra Política segundo a Sagrada Escritura, né, vai trazer a teoria da origem divina do poder real, ou a origem divina do rei. Tá? O rei seria um ministro de Deus na terra. O que é isso? Todo poder vem de Deus. Todo poder vem de Deus, dentro de um país cristão. Né? Quem foi escolhido para governar? Foi escolhido por quem? Por Deus. Então esse cara vai ser uma espécie de ministro de Deus, acatando as decisões. Ele e a sua família, a sua dinastia, foram escolhidas por Deus para governar. Galera, se eu participo, se eu sou um indivíduo, um cidadão de um país católico, se eu sou católico no século XVII, e Deus e o rei com a igreja fala: eu sou escolhido por Deus para te governar, para ser teu soberano. Tu és fervorosamente católico. Tu é doido de levantar a voz e falar assim: ego, esse rei só faz, né? Tu vais fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque além de tu poder ser morto, porque quem decidia se tu seria morto ou não, o direito à vida, não existia como direito humano durante esse período, era o rei. Então ele decidiria se tu iria viver ou não. Além da chance de tu morreres, meu nego, minha nega, tu ainda cometeria um pecado brutal contra as tuas crenças religiosas. Tu cometeria um sacrilégio, cara. Então tu não faria isso. Entendem agora a potência de um pensamento filosófico para mudar, né, transformar, cara, as realidades históricas. Ainda tem gente que diz assim: por que para que existe filosofia? Olha só isso, né? Olha só isso, é só ver isso aí. Luís XIV, o rei da França, vai ser um cara que vai adotar muito, vai botar muito em prática essa questão do direito divino do rei, tá bom? Junto com ele, outro teólogo aí, pensador do Estado, nós temos Jean Bodin. Esse cara aqui era caçador de bruxa, pra gente ter uma ideia. Jean Bodin caçava a bruxa, meus amigos. O cara escreveu livros, compêndios, explicando como identificar bruxas. Jogou muitas delas na fogueira, meu nego. O negócio não foi brincadeira pra esse cara. A obra que ele vai escrever é a República, mas de República só o nome mesmo, né? Teoria: princípio da soberania não partilhada. Causa: origem divina do poder real. Basicamente a mesma coisa. O rei teria que ser o executivo, o legislativo e o judiciário. Não há restrito para a vontade real. É basicamente um carimbaço, né? Jean Bodin, da necessidade do direito divino e do poder absoluto daquele monarca. Galera, vamos dar uma olhada aqui, olha, rapidamente, num documento que eu retirei do teu cadernão, do teu livro, tá lá na página 88, tá? Esse texto aqui é um excerto do Thomas Hobbes, o Leviatã. Vamos dar uma olhada para entender aqui legal, ó. O fim último, causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais do homem, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito daquelas leis de natureza. Olha só, basicamente é o excerto que a gente lê Hobbes falando. Essa necessidade do homem de sobreviver, né, de conseguir manter a sua vontade, é aquela necessidade de ceder a sua liberdade para que o Estado a comande, a controle. Pois por medo do Estado, né, esse homem, junto com os demais, vão cumprir as leis. Basicamente, se eu falo para você,
não faça isso, né? Por favor, não faça isso. Você tem a liberdade de fazer, mas não faça. A religião, ela controla uma certa parte do homem aí, né? Devido à moral. Não faz que é pecado, não faz que é, né, sacrilégio, não matarás, não roubarás. Só que quando não funciona mais a religião, né? Quando a moral da religião não te inibe os atos, o Estado tem que vir falar, né? Não faça isso. Por quê? Porque você pode perder uma mão, né? Posso cortar sua mão para você não roubar mais, ou eu posso simplesmente te enforcar em praça pública, como acontecia no caso do poder absoluto do rei. Beleza, gente? Galera, vamos ficar por aqui, né, nesse vídeo, e eu vou fazer um próximo já falando sobre o absolutismo na França e na Inglaterra, beleza? Beijo a todos e todas, tchau, tchau.